Boa tarde, pessoal. Oi, tudo bem? Meu nome é Regiane, estou apresentando meu trabalho aqui com o nosso colega Danilo. E eu tenho uma pergunta para começar o assunto com vocês. Vocês já pensaram se o Brasil não existisse mais? Já pensaram nisso? Não. Segundo a teoria malthusiana, a população não seria mais capaz de produzir alimento, não seria mais capaz de produzir alimento para toda a população, fazendo assim que a maioria morresse. Mas tal fato foi contrariado com a Revolução Verde, o progresso da agricultura. A Revolução Verde também foi a que salvou o Brasil de uma possível crise de falta de alimentação. Durante a Revolução Industrial que ocorreu no Brasil, a Revolução Industrial que ocorreu no Brasil, durante a ditadura militar, houve uma maior necessidade de produção de alimentos, porque o povo começou a ter um maior salário e assim gastando mais. E se não fosse a Revolução Verde instaurada no mecanismo de produção brasileiro, não seria possível estarmos nessa faculdade hoje. Então, por isso, a nossa apresentação será sobre máquinas agrícolas, a parte da mecanização da Revolução Verde. Bom, o preparo da terra, eu vou citar aqui como funciona basicamente o processo de cultivo. O preparo da terra, anteriormente a essa revolução mecânica, era realizado por meio de força braçal, utilização de enxadas, e força animal, utilização de também o ser humano direto, ferramenta e o animal. Vale ressaltar que essa prática ainda é realizada em pequenas lavouras, pequenos agricultores realizam a prática manual ainda. Passando para um preparo mecanizado. A enxada rotativa, que simplesmente é um eixo com enxadas colocadas nele que giram, faz o preparo da terra ser muito mais rápido e efetivo e facilitando assim também o processo que depois vai vir uma pessoa plantar, vai precisar abrir sulcos na terra, linhas para plantar ou até mesmo covas, facilitar assim o processo de plantio, por assim dizer. Também pode ser utilizado a grada aradoura, que ela tem o intuito de misturar o rejeito do plantio anterior com o solo e também facilitar o plantio. Por exemplo, quando a plantadeira for fazer o plantio, não vai ter mais o material obsoleto da colheita anterior atrapalhando o processo. Já na parte da adubação, basicamente a adubação era feita no processo de um homem ou uma mulher, não sei, colocando o adubo diretamente nas covas ou nos sulcos, utilizando-se balde ou um carrinho com um mecanismo que funciona, como eu vou explicar? Um mecanismo rotativo que impulsiona o adubo através de canos diretamente nas covas, linhas, apenas com o movimento de empurrar o carrinho para frente. Já a mecanizada realiza um processo semelhante ao carrinho, por exemplo, é um funil que vai derrubar o adubo numa base giratória e vai espalhar ele. Porém, diferente da manual, vai espalhar de maneira dispersa sobre todo o terreno, não apenas onde vai ser adicionado a planta. O plantio realizado de maneira manual tem
dois principais agravantes, eu diria, que é a má postura do ser humano, questão corporal, podendo causar, conforme o tempo, problemas de saúde, e também o problema de má utilização do espaço do plantio, porque na maneira manual não se planta de maneira organizada e padronizada. Também existe a plantação semi-mecanizada, que seria o ser humano não mais utilizando apenas da sua mão e das sementes, mas sim de algum equipamento agrícola que facilitaria o processo. E por fim, na parte de plantio, tem a plantio mecanizado, plantio direto, se utilizando de uma máquina que realiza todo o processo, sem necessidade de preparo anterior, de adubação anterior, otimizando também espaços e o tempo de plantio. Como exemplo, pode ver uma enxada da direita que está abrindo o sulco, já depositando o adubo, em seguida depositando a semente, e na da esquerda podemos ver que o mecanismo já fechando o sulco e já tudo pronto, plantado e acabou. Também tem o controle das ervas daninhas, que é realizado de maneira manual, pode danificar a planta. Também tem o negócio da postura com a saúde, em relação à saúde do agricultor. A manual, utilizando um mecanismo de aspersão para pulverizar os agrotóxicos, também pode se fazer mal à saúde, danificando o corpo do seu aplicador. E a maneira mecanizada pode atrapalhar não só o aplicador, mas também todo o ambiente, um ambiente nativo, natural. Bom, parte de plantio é isso. Convido o meu colega a falar sobre a parte decorrente ao plantio. Boa tarde. Continuando a nossa apresentação sobre a mecanização do setor rural, vou falar agora com vocês sobre irrigação. A irrigação, ela existe desde que o ser humano manipulou um recurso hídrico para colocar na sua plantação. Então, independente da maneira com que é feito, é uma irrigação, certo? No começo era usado muito o método de canalização de rios, mas esse demanda um baita esforço, porque não existia um equipamento muito eficiente para isso. E também havia os poços artesianos. Os poços artesianos, a gente tinha muita utilização do regador, ou um balde, que você buscava água e depois despejava na sua plantação. E com um reservatório de água ou um rio canalizado, um método muito usado era o de sulcos ou de valetas, onde você cavava o sulco, pode até ser usado com algumas ferramentas que o amigo disse, do lado da região onde se planta a semente, e depois encher essa zona com água. Agora eu vou falar 3 métodos convencionais, atuais, sobre irrigação. O primeiro deles é o de aspersão. A aspersão é muito simples, ela consiste em despejar água na sua plantação igual a uma chuva. Então ela usa para isso os aspersores, que são bocais, e ou eles têm um ângulo, ou eles rotacionam. Aqui a gente tem um aspersor comum, e do lado a gente tem um canhão de aspersão, que serve para cobrir uma área maior, assim não tendo que estender uma mangueira por toda a plantação. O método de gotejamento é o método mais eficiente atual, porque ele deposita a água diretamente na raiz da planta, de forma contínua. Então a perda da água nesse método é mínima, e o aproveitamento é quase de 100%. O sistema de chuva central é um método que vem crescendo muito nos últimos anos, já temos ele no Brasil, ele começou no exterior, começou nos Estados Unidos, em 1960 mais ou menos, e ele consiste em um equipamento mecânico que faz movimentos circulares através de sensores pneumáticos ou elétricos, com vários aspersores no decorrer dele. E ele é totalmente automatizado, então não precisa de nenhum operador, não precisa ser ligado, nada. Ele faz o projeto sozinho.
Ele é muito eficiente também, igual ao sistema de aspersão. E aqui um gráficozinho para quebrar um conceito de que irrigação só serve para lugares onde não tem água. Certo? Isso aqui é um gráfico feito em uma fazenda do Rio Grande do Sul, que é um estado muito úmido aqui do Brasil. E na mesma fazenda temos o sequeiro, que é uma região onde não se utiliza irrigação, e uma zona irrigada. Certo? Então o custo operacional da soja por hectare de uma zona irrigada é um pouco maior, obviamente, porque temos a instalação e você precisa contratar alguém para instalar ele. Mas é apenas de 24%. Já a fonte de receita ultrapassa os 60% que a mesma área, o mesmo hectare pode gerar. Então a irrigação não serve só para tornar a agricultura possível, mas também para aumentar a produtividade de uma plantação. Bem, o próximo passo aqui é a colheita. A colheita, cara, ela existe desde que o ser humano aprendeu a coletar. A única diferença é que colheita é a nossa plantação. Que a plantação é aquilo que o ser humano planta ali numa zona que ele determina. Colheita manual, ela é muito simples, consiste em simplesmente apanhar ou o pé, ou a fruta, ou o grão diretamente da planta. E também tem a derriça. A derriça ela é feita muito para árvores e muito para o café. O café é um grande exemplo de derriça. E você não apanha um café, você derruba ele. Essa é uma pequena diferença. Com o avanço da mecanização, da Revolução Verde, a gente começou a ter o desenvolvimento de implementos. O que são implementos? São ferramentas agrícolas, usadas para qualquer tipo de variedade, e uma delas elas podem ser usadas para colheita. E nesse caso aqui, esses implementos estão instalados em tratores. A gente pode ver uma colhedora de cenouras aqui, que faz todo o processo que demoraria horas manualmente. Nesse caso aqui, ele inclusive já corta o talo, já tira a terra também. E ali temos um desenterrador e amontoador de cebolas, que facilita muito o trabalho manual. O implemento também pode ser simplesmente uma ferramenta, como eu disse. Aqui nós temos uma derriçadeira de café, mais à esquerda, onde o operador simplesmente passa ela no pé de café e o café cai, né? Dá para ver que tem um saco estendido embaixo da produção, que já é padrão, mesmo sem a derriçadeira. E implementos apenas servem como suporte, por exemplo, esse catador de laranjas, e alguns elementos para facilitar também, que é o desenterrador de mandioca. A colheita mecanizada, pode-se dizer que ela começou em 1834, que foi a patente do ceifeiro, do Cyrus McCormick. Ele desenvolveu esse ceifeiro, ele é operado por 2 pessoas e ela funcionava a tração animal. E enquanto durou a patente dele, ninguém mais desenvolveu nada. Depois que expirou a patente dele, que começaram a desenvolver os ceifeiros, e com a Revolução Industrial e os motores a combustão, começaram a fazer as primeiras colheitadeiras. Essa colheitadeira SLC modelo 65 foi a primeira colheitadeira produzida no Brasil, pela John Deere. E essa do meio é uma de 1980, para ter um comparativo de como elas foram evoluindo. Cada colheitadeira ela é especificamente projetada para uma colheita. Então, algumas servem às vezes para mais de uma, mas geralmente só serve para quê? Por exemplo, essa aqui é uma derriçadeira de blueberries ou mirtilos. Ela só serve para mirtilos, entendeu? É uma tecnologia muito interessante. São braços rotativos que vão derrubando o blueberry. Quando eu mostrar de café vai ficar mais evidente, porque são essas pontas rotativas. E aqui do lado nós temos uma colheitadeira de trigo. Ela também pode ser usada para soja. Eu vou explicar depois melhor como funciona a colheitadeira de trigo. Essa aqui, cara, é uma colheitadeira interessante, mas ela é mais um protótipo, né? Porque ela não é muito eficiente. Mas ela é um grande, assim, como disse nosso amigo sobre a Desert Eagle lá, e da engenharia, o que ela podia fazer, projetaram essa colheitadeira por scanner. Ela tem um scanner infravermelho, que você pode ver subindo e descendo aqui devagarzinho. Ele escaneia onde tem uma maçã, e mais pra frente, então, já sabendo a localização, a máquina coleta essa maçã. E aqui nós temos uma colheitadeira de café, que também faz a derriça. Ela foi inventada no Brasil por um imigrante japonês. Essa aqui é uma derriçadeira de oliveiras, o que é muito mais rápido que uma derriça manual. Ela é muito utilizada agora, basicamente não existe mais colheita manual de azeitonas.
ela não processa a azeitona, ela simplesmente coleta a azeitona e faz uma separação por ar das folhas. Então ela é muito eficiente para qualquer uso que você for ter de uma azeitona. E um fato interessante é que a colheita manual da azeitona geralmente é feita depois que ela cai, o que não é muito legal. Essa aqui, cara, é uma outra colheitadeira de morangos. Ela é totalmente automatizada, não precisa de nenhum operador. Faz todo o trabalho sozinho. E por que eu coloquei ela aqui? Porque olha o trabalho, olha o desenvolvimento que os caras tiveram que ter simplesmente porque não tem um operador. Entendeu? Então nem sempre não ter um operador é uma parte boa. O custo às vezes aumenta demais. Ele se estende para um longo prazo muito grande. Aqui a gente tem a colheita da uva. Aí. Existe colheitadeira de uva, que é um grande avanço, porque a uva é uma plantação muito frágil. É lógico que essa uva não vai ser usada só para suco ou para vinho, não dá para ser usada como cacho, né? Como cacho a gente ainda tem a colheita manual, mas as grandes vinícolas dessa colheitadeira aí já atua, já. Ela é muito eficiente também, a perda dela não é tão grande, assim, lógico que é maior do que a manual, mas eu vou explicar isso depois. Ela, como vocês podem ver, ela tem também o mesmo processo da do café e da de mirtilos, que são as rotativas, por isso que está vibrando tanto. Então o cacho cai e sofre a separação por ar ali das folhas, podem ver as folhas voando para a esquerda, e depois são armazenadas num tanque atrás da colheitadeira. A colheitadeira de cana, ela é até que recente, e nesse caso aí ela coleta 4 fileiras de cana de uma vez. Essa colheitadeira pode chegar a coletar mais de 800 toneladas de canas por dia. É muito maior que um grupo de boias frias, né, de trabalhadores rurais. Agora que o trabalhador rural tem que queimar a plantação. Então, isso não é mais permitido, desde 2014, eu acho, pelo estado de São Paulo. E ali a gente tem uma plataforma de uma colheitadeira de milho, que é desse jeito que a espiga de milho entra dentro da colheitadeira. Ela tem essas correntes que ficam rotacionando para empurrar o milho para dentro. Aqui eu vou explicar para vocês como funciona a colheitadeira de trigo, certo? Então ela vai empurrar o trigo para dentro, vai ter a debulhadora dentro do trigo. O que a debulhadora faz? Ela separa a palha do trigo do bulbo. O bulbo é a região onde tem a semente. Logo após a debulhação, ela vai para essa esteira vazada, onde ocorre a separação por ar. E assim só a semente vai descendo, né? O ar já tem uma velocidade especificada para separar apenas a semente, e depois de passar aí por duas esteiras, sobe por essa escada rolante e tem um armazenamento. A palha do trigo não é desperdiçada, ela é jogada de volta na plantação para o plantio direto, que é uma das coisas, um dos pilares fortes da Revolução Verde. Aqui a gente tem um gráfico de colheita de cana, comparando o custo de produção da colheita manual, semi-mecanizada e a mecanizada. Isso é por habitat, certo? Então, a manual tem uma diferença de mais de R$600 por hectare de cana. Enquanto que aqui, agora a gente pode observar as perdas, certo? Como eu disse, a manual tem uma perda menor, né? A produtividade da manual é de 88 toneladas de massa verde por hectare. Já a mecanizada é de 80,8, então a gente tem 8 toneladas perdidas. Mas essas 8 toneladas não compensam o custo. Por incrível que pareça, não compensam o custo. Concluindo, o que o nosso querido amigo Regian disse para nós, esse é um gráfico mostrando a relação da área plantada em verde com a quantidade de produção de grãos no Brasil. Certo? Então começa em 77 e vai terminar em 2017. Esse gráfico, então, são 40 anos de evolução. A gente pode ver como a produção aumentou, mas a área plantada não aumentou. Então, tipo, os métodos da Revolução Verde, né, os implementos utilizados, a ampla mecanização, possibilitou isso, possibilitou uma produção maior na mesma quantidade de terra. A gente tem um aumento de 600%, de 40 milhões de toneladas. Lembra? 40 milhões de toneladas até 240 milhões de toneladas.
em 40 anos. É muita coisa. Eu queria deixar essa frase do ex-ministro Roberto Rodrigues, né, porque a gente tem coisas contra a mecanização, porque fala que a ampliação da agricultura ocorre o desmatamento, né, da zona da Mata Atlântica, da floresta amazônica, mas se não houvesse a mecanização, uma área muito maior teria que ser devastada. Certo? Então a mecanização ela é sim benéfica, tem sim uma poluição causada pelos motores, mas como a gente sabe, cada vez mais está desenvolvendo e reduzindo essa poluição. Já existe projeto de colheitadeiras elétricas, já existe o projeto. Então, é isso. A gente está caminhando para um futuro melhor aí, cada vez produzindo mais em menos espaço de terra. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Professor? Vocês abordaram uma questão da agricultura, né? Focando na questão da mecanização, né? Em que sentido que essa mecanização pode trazer benefícios para vocês, filhos engenheiros mecânicos? Como que você vê esse mercado de trabalho no setor rural? O agronegócio no Brasil, por exemplo, ele só tem crescido. Faz muito tempo que o agronegócio decai, certo? Existem vários desenvolvimentos de colheitadeira, por exemplo, aquela colheitadeira que mostrei de morango, totalmente automatizada, ela é muito recente. Então, o desenvolvimento de colheitadeiras e outros implementos agrícolas está sempre acontecendo. A John Deere, por exemplo, que é uma marca que eu conheço mais, tem a New Holland, a Master Ferguson, estão sempre desenvolvendo novas colheitadeiras. Todo ano lança um modelo novo, né? E não é só aquela questão do carro que muda o modelo. Tem um aparato novo. A nova colheitadeira da John Deere, ela já tem um sistema a laser para você saber quantas sementes você plantou. Então você tem esse número. É a plantadeira. Então, cada vez mais está desenvolvendo, e agora a gente está começando a agricultura de precisão, a gente não abordou porque é outro esquema. A agricultura de precisão é literalmente você ter os dados sobre tudo, é muito relacionado com a indústria 4.0 que a gente viu, que é baseado em dados. Então, tipo assim, está crescendo muito a mão de obra especializada, está crescendo muito para a nossa área também. Assim, temos o desenvolvimento, temos a manutenção, né, com novos equipamentos, precisa de novos métodos para fazer a manutenção disso. Então é uma área que vem crescendo muito e vai continuar crescendo, porque matéria-prima, nesse sentido, nunca vai acabar. A gente sempre vai precisar disso. Alguma pergunta a mais aí? Um comentário?